aí, jovens, bora relembrar os times que mais vezes levantaram a taça do Brasileirão? O campeonato que gera polêmica todo ano já teve campeões que levantam questionamentos até hoje. Desde muito tempo, o Campeonato Brasileiro foi criado para reunir os melhores clubes do país. Inclusive, já fiz vídeo aqui no canal, recomendo que depois você vá lá dar uma olhada, porque tá muito legal. O Campeonato Brasileiro é uma montanha-russa de emoções. E poucos times tiveram a honra e glória de levantar essa taça várias vezes. Essa história não é só de conquistas, mas também de muita polêmica. O jejum de títulos e disputas que provocam discussão, até hoje. Alguns clubes já levantaram essa taça tantas vezes que parece até rotina. Mas será que é tão fácil assim? O Brasileirão é uma das ligas mais equilibradas do mundo. E vencer não depende só de ter um bom elenco, mas também de superar arbitragens polêmicas, regulamentos que mudam todo ano e até crises internas que já abalaram campanhas promissoras. E por falar em polêmica, bora começar pelo maior campeão do torneio, o Palmeiras. Nos últimos anos, o Alviverde conquistou seus títulos de maneira incontestável, dentro de campo e nos moldes e modelos de competição que todo mundo já conhece. O que gera as polêmicas são por conta da quantidade de taças consideradas oficiais do Campeonato Brasileiro. Em 2010, a CBF reconheceu a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como títulos nacionais e oficiais do Campeonato Brasileiro. O problema é que, na época, esses torneios não envolviam todos os estados de uma maneira ampla, como se esperam de uma competição considerada nacional. O Palmeiras, com esse reconhecimento, totaliza hoje 12 títulos do Campeonato Brasileiro. Outro beneficiado foi o Santos. Essa unificação das taças deixou o Santos em segundo lugar com mais títulos da competição, ficando com 8 conquistas. Falando em 8, bora relembrar a polêmica do Flamengo? Para muitos, o Flamengo possui 7 campeonatos brasileiros, tirando o título de 1987. Até hoje, muitos torcedores brigam para decidir quem foi o verdadeiro campeão no ano: Flamengo ou Sport. Mas a verdade é que a resposta é os dois. Sim, jovens, os dois. O que aconteceu foi o seguinte: nesse ano foi criado o Clube dos 13. No mesmo ano que a CBD, a antiga CBF, alegou que não tinha condições de fazer a competição nacional. Esse Clube dos 13 resolveu criar a sua competição independente, que depois ficou conhecido como Copa União. Mas quem eram esses 13 dos clubes? Os 4 do Rio de Janeiro: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Os 4 de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os 2 do Sul: Grêmio e Internacional. Os 2 de Minas: Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Bahia. Após muita confusão, a CBF deixou rolar essa Copa União como se fosse a primeira divisão do campeonato e instituiu como o módulo verde. E instituiu todos os outros clubes como se fosse a segunda divisão, o módulo amarelo. E é aí que começa a polêmica. A CBF fez um regulamento onde ela previa uma final, o módulo verde versus o módulo amarelo. O representante do Clube dos 13, na época, Eurico Miranda, o mesmo que representava o Vasco, assinou esse regulamento alegando que todos os clubes estavam de acordo, o que depois foi visto que era uma mentira. Aconteceu a final, que era do módulo verde, Flamengo e Internacional, e o Flamengo ganhou de 1-0. Quando acreditava que era campeão de fato do ano, chega a CBF com o regulamento dizendo: surpresa, agora você vai ter que fazer a final com o módulo amarelo, que nem teve, na verdade, um campeão de fato, porque o Guarani e o Sport ficaram ali na decisão dos pênaltis e por umas questões acabou que o Sport ficou decidido que era o campeão do módulo amarelo. Como era de se esperar, com isso, a previsão da final seria o Flamengo contra o Sport e o Internacional contra o Guarani. Mas é óbvio que, por não saber do regulamento, Flamengo e Internacional se recusaram a participar desses jogos. Como ele não entrou em campo, o Sport venceu por WO e era apenas o começo de uma batalha por anos judicialmente. Momento da minha opinião. Eu acho que a CBF não tem moral alguma para instituir o que é campeão ou não é campeão de fato. Primeiro, que ela não sabe se organizar nos próprios regulamentos dela. Segundo, que ela não sabe fazer um campeonato decente. Terceiro, ela decidiu unificar a Taça Brasil e o Escambau como se fosse o Campeonato Brasileiro. Então, como ela instituiu pra um, ela tinha que instituir pra outro também. Ela tinha que reconhecer que ela é ruim, ela não consegue cumprir a palavra dela e finalmente fazer uma competição que preste.
Pronto. Depois de muito tempo, acabou que o Flamengo tem 8 títulos mesmo, mas é até interessante e legal você cutucar sobre esse assunto com os flamenguistas, porque eles ficam espumando. E logo após dele vem o Corinthians, com 7 títulos. O Corinthians passou a vencer a competição a partir de 1990. E logo em seguida vem o São Paulo, com 6 títulos. O São Paulo foi o único time a meter um hat-trick já na era de pontos corridos, quando venceu nos anos de 2006, 2007 e 2008. O time de Muricy Ramalho simplesmente atropelava todo mundo. O Cruzeiro vem na lista com 4 títulos, junto com Vasco e Fluminense. Dentre os 3, o Vasco é o que está mais tempo em jejum. O último título do Vasco do Campeonato Brasileiro foi em 2000. Mas falando em jejum, o Internacional é campeão. O Inter está na fila há muito tempo e ele é sempre conhecido como o time do quase, porque ele quase vence, mas ele nunca concretiza de fato. O último Campeonato Brasileiro do Internacional foi em 1979. O Inter ele tem 3 títulos e parece que esse ano ele tá vindo forte na busca do título. Outro que também tem um título questionável é o Atlético Mineiro. Por conta de toda essa bataquara de reconhecimento de campeonatos antigos, a CBF acabou reconhecendo um título de uma taça lá de 1937 e com isso o Atlético Mineiro passou a ter 3 campeonatos brasileiros. Com 3 também tem o Botafogo, o atual campeão da competição, que já acumulava 29 anos de espera, mas finalmente ele conseguiu comemorar esse título. Com 2 títulos apenas vem o Grêmio e o Bahia, que já estão há bastante tempo sem saber o que é levantar a taça. E os outros clubes que conseguiram levantar a taça pelo menos uma vez foram Guarani, Atlético Paranaense, Curitiba e o próprio Sport. Agora eu quero saber de você. Quem que merece levantar a taça esse ano e por quê? Será que quem tá em jejum há muito tempo vai finalmente acabar com essa seca? Ou algum gigante vai simplesmente aumentar a sua coleção de títulos? Coloca aqui nos comentários e bora debater. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me segue nas outras redes sociais, fica de olho que eu sempre posto algumas enquetes antes dos jogos, ativa o sininho para saber os conteúdos que são postados em primeira mão, esteja sempre me acompanhando aqui para conteúdos esportivos e até o próximo vídeo. Tchau!